Capricho, que a gente pega o necessaire, né? Abre assim, sei lá, aquele espaço em que a gente guarda a maquiagem, ou a gente guarda, sei lá, produto para cabelo, produtinhos pro corpo, esmalte, e fala sobre todas essas maravilhas, né, gente, que ajudam a deixar a gente ainda mais bonita, ainda mais poderosa. Se você acompanha Capricho nas redes sociais, você já deve saber que o tema do programa de hoje é... Bom, vou fazer Vou contar uma historinha aqui pra chegar no tema do programa de hoje, tá bom? Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu às vezes tenho a impressão, gente, de que, sei lá, eu dormi dia 30 de março, né? E acordei, tipo, 10 de outubro. Vocês têm essa impressão? Tipo, o tempo voou, o ano, né? Sim, papum, você nem viu, quando você viu já tava no final do ano. Isso aconteceu com vocês? Porque querendo ou não, a gente nem se dá conta, mas já tá no final de ano, né? Novembro aí, final do ano tá chegando. Pois é, junto com o final do ano vem o quê? Prova, né, gente? Vem Enem, vestibular para quem tá no terceirão. E tudo isso consome a gente, né? Ou seja, tem que estudar, tem que fazer os últimos trabalhos, tem que fazer um monte de coisa, a gente acaba ficando cansado, isso reflete no nosso rosto, também não tem jeito. A gente fica com aquele look meio caidinho, que tudo bem, é normal, é sinal de que você tá se esforçando também, né? Mas com algumas diquinhas de maquiagem, assim, alguns truquinhos, a gente consegue dar uma disfarçada em todas essas questões que aparecem, né? O olho mais caidinho, a pele às vezes fica um pouco mais pálida, mas o programa de hoje vai te dar algumas dicas, então, para dar esses truquinhos e conseguir dar um up no look, tá bom? Eu pedi perguntas para vocês lá nas nossas redes, vocês mandaram e eu vou responder essas perguntas aqui agora, de dicas de make para dar aquela levantada no look quando a gente tá com uma carinha meio cansadinha. Vamos lá? Ó, a pergunta da Nina Paz Underline. Pode passar maquiagem todo dia? Já que a gente vai falar de dica de make, né, eu resolvi trazer essa pergunta dela. Nina, na verdade, você até pode passar maquiagem todo dia. Você não tem que passar maquiagem todo dia, você tem que passar maquiagem quando você quiser, tá bom? Mas você pode sim passar todo dia. O mais importante ao passar é o quê? Chegar à noite e tirar a maquiagem. Isso é o mais importante, tá bom? E, obviamente, também escolher os produtos ideais para sua pele. Por exemplo, se a sua pele é oleosa, escolher uma base que seja livre de óleo, né? Que tenha um efeito um pouco mais matificante, para você não ter problemas depois com espinhas e tudo isso. Então, assim, escolher o produto que seja ideal para o seu tipo de pele, seja ela seca, oleosa, isso vai ajudar, tá bom? Outra coisa é que, assim, você não precisa passar, assim, tanto produto, você não precisa de muita coisa, tá? A gente tá falando aqui de dar um upzinho no look. Então, eu vou ensinar agora aqui pra vocês alguns truquezinhos que ajudam a gente justamente com maquiagem disfarçar essas coisinhas que acontecem, né? Que deixam a gente com o ar um pouco mais cansado mesmo. Por exemplo, o olho. O olho é super importante. O olho, gente, ele diz tudo sobre a gente, né? Tipo, se você tá muito cansada, o olho fica inchado, né? Vem as olheiras, ele fica meio fechadinho. Então, assim, você consegue driblar todos esses efeitos. Quando você quiser. Se você quiser colocar algumas dicas dessas em prática quando você for pra escola, ou só quando você for sair, né? Você fica à vontade pra colocar quando você quiser. Um dos truques que vocês devem ouvir bastante, eu acho que esse vocês amam, porque eu sei que o produto é um dos queridinhos, assim, de todo mundo, inclusive meu, é a poderosa máscara pra cílio, né, gente? Quando a gente dá aquela levantada no cílio, a gente, ó, abre o olhar e dá um aspecto, né, mais acordado, mais levantado, que é bem legal. Máscara pra cílio, você escolhe aquela, né, que faz o efeito, que tem o efeito que você gosta mais. Em geral, o pincel diz muito sobre ela também. Por exemplo, vou mostrar aqui na câmera mais fechada, este pincel que eu tenho aqui, este aplicador, ó, tá vendo? Ele é bem gordinho. Os aplicadores gordinhos, em geral, eles dão volume pro cílio, tá? Deixam um cílio mais volumoso. Tem outro tipo de aplicador que é esse aqui, ó, que é um aplicador bem fininho, tá vendo? Esses aplicadores fininhos e retos, em geral, eles alongam o cílio, tá bom? Então, se você tem o cílio um pouco mais curtinho, ele vai alongar, dar um aspecto, né, de que o cílio vai fazer parecer que o cílio é um pouquinho maior, tá? E pra terminar, você tem, né, eu tô falando dos formatos mais comuns, existem outros também, tá bom? Tem este formato aqui, que é um formato meio curvadinho, tá vendo? Ele forma uma curvinha e, né, já dá pra imaginar que ele curva o cílio. Tem alguns produtos que têm essa função reunida no pincel só, todas essas funções reunidas num pincel só. Então, você vai procurando aquela que tem mais a ver com você, tá bom? Mas na hora que você aplica, a minha dica é sempre você começar a aplicação pela raiz, né? Então, você aplica ali na raiz, já dá aquela levantadinha,
depois vai pro comprimento e pra ponta, essa levantada já ajuda a abrir o olhar. E eu sei que a máscara pra cílio, me diz aí quem não gosta de máscara pra cílio, maravilhosa, né? Eu sei que muita gente gosta, então ó, notícia boa em dose dupla, produto que você gosta e que te ajuda a dar aquele up no look, ou seja, pode usar à vontade, tá bom? Usa e abusa da máscara pra cílio. Outra dica pro olho, né, como a gente estava falando, é o lápis branco ou um lápis nude, bem na linha d'água, sabe? É a ideia mesma de dar uma abertura pro olhar, de fazer você parecer, dar uma iluminada, né, obviamente, e dar também aquela... ajuda a abrir o olhar mesmo, né, essa é a palavra. Eu trouxe um lápis nude aqui pra mostrar pra vocês e eu vou aplicar ele no meu olho pra gente tentar ver a diferença, tá bom? O que eu tenho aqui, ele é nude, tá? Fecha aqui pra mim, produção, por favor, ó. Ele é bem nude. Você pode usar o branco? Pode. O que acontece? O branco, ele vai ficar bem mais evidente, né? Ele fica bem mais marcado, que é lindo, dá um efeito retrozinho, fica super fofo. Ainda mais quando dá o contraste com a máscara preta, sabe? Mas, de repente, pro dia a dia, se você não quiser esse efeito tão marcado, o nude ou o begezinho é uma opção excelente, porque o efeito é um pouquinho mais discreto, mas vem super. Quer ver? Vou passar em um olho e aí a gente compara, tá? Vamos lá. Opa! Passar aqui um pouquinho. Eu marquei o meu olho na parte de baixo um pouquinho com preto. Dá pra ver aí? Dá. Eu marquei meu olho com preto, então vai fazer bastante contraste. Ó, peraí. Eu tô usando lente, gente, então às vezes dá uma lacrimejadinha no meu olho, tá? Deixa eu só dar aquela levantadinha assim. Mas tá tudo bem, tá? Ó, vou passar aqui. Aqui. Ó, vamos ver? Ó, passei nesse olho, não passei nesse. Dá pra ver aí, produção? Dá uma diferença, né? Já dá aquela abertura. Então, assim, sei lá, se você não curte usar maquiagem na escola, por exemplo, você só faz isso aqui, não precisa passar nada, máscara, nada, já dá, aquela, né, diferenciada no olhar que a gente adora. Deixa eu só passar no outro aqui, porque senão eu vou ficar meio assim, né? Um olho aberto, o outro fechado, aquelas bem exageradas, né? Deixa eu passar aqui rapidinho. Aqui. Pronto, depois eu retoco direitinho, só pra ficar com os dois olhos. Então, quer dizer, você pode usar esse lápis pra já abrir o olhar. Alguns lápis desses, eles têm brilho, tá bom? Aí é com você também. Em geral, pro dia a dia, a gente costuma usar uma versão sem brilho, mas você usa como você quiser. Pra uma festa, por exemplo, fica lindo uma versão com brilho também. Beleza? Tá bom, agora você já destacou o olho, o que você pode fazer pra destacar outras partes do seu rosto? A nossa pele, às vezes, tende a ficar um pouquinho mais pálida. Então, amiga, ó, se joga no blush, passa lá um blushzinho da cor que você quiser, bem levinho também, só pra dar uma coradinha assim na maçã e já vira aquela cara de saúde, né? Não ficar com aquela cara de doente de que passou a noite toda estudando, ok, a verdade a gente sabe, né? Mas se quiser dar aquela disfarçada, blushzinho ali, tá bom? E pra terminar, você pode dar uma corzinha na boca também, do jeito que você quiser, com um batom, com um gloss. Eu amo usar lip balm, gente. Hoje eu tô com um batom que é um pouquinho mais mate, na verdade é um lápis, mas eu amo lip balm. E eu gosto muito desse que eu trouxe, inclusive é um que tá no meu necessaire, ele tá até meio usadinho, fecha aqui pra mim, produção, por favor, tá vendo? Ele é um lip balm que ele tem uma corzinha bem mais forte, esse aqui ele é meio avermelhado, então eu vou passar aqui na minha mão. O que eu gosto dele, ó, tá vendo? É que mesmo quando eu não quero passar um batom vermelhão, sabe, fazer contorno, fazer tudo, eu passo um lip balmzinho, minha boca fica com um aspecto hidratado, vem uma corzinha vermelha que eu amo, né, e com um acabamento que é um pouco mais transparentinho, sabe, super bonitinho do lip balm também. Então eu amo passar esse produto quando eu quero passar uma cor um pouquinho mais forte, mas também não quero passar um batomzão, sabe, é muito legal. E tem várias cores, várias opções muito lindas de lip balm com corzinha assim pra dar aquele tchanzinho na sua boca também, tá? Então essas são minhas dicas, esse combo aqui, ó, ou às vezes sozinho, às vezes separado, né, aí é com você, mas ele pode fazer assim uma coisa poderosa pra dar aquela levantada no look, tá? Próxima pergunta, underline Helena Tomás. O que devo levar para retocar o make na escola, que não ocupe muito espaço e que seja rápido de passar? Bom, Helena, a questão da maquiagem na escola, eu vou responder essa pergunta porque você está falando exatamente de quem leva maquiagem na escola. Eu sei que muitas meninas não curtem se maquiar para ir para a escola, né? Algumas curtem, umas passam alguns produtinhos, outras passam mais produtinhos. Como eu disse, é uma questão de gosto, é uma questão de opção. Eu acho que pra você retocar na escola, se você já fez, digamos que você vai usar maquiagem, né? Você quer usar maquiagem na escola. Você já fez um lookzinho ali?
O que a gente tem? Pega ali naqueles pontos, sabe, que você sabe que a sua maquiagem vai te pedir durante o dia. Eu sei que a minha pele vai ficar oleosa. Então, ó, é nesse ponto que você tem que ir. Como assim? Você pode usar, por exemplo, aqueles lencinhos anti-oleosidade, sabe? Existem vários, assim, você compra, leva na bolsa. Às vezes esse produto também é um bastãozinho anti-oleosidade. Então você pode usar esse produto, porque você encosta ele na pele, principalmente na zona T, né, que é essa zona mais oleosa, testa, nariz e queixo, você encosta e ele não vai remover toda a sua maquiagem, mas vai dar aquela chupada na oleosidade, sabe? Naquele aspecto brilhoso que a pele fica. Então você pega ali o lencinho, põe na zona T, dá aquela limpadinha, tirou o excesso, pega o seu pozinho translúcido, se você passou pó, por exemplo, pozinho translúcido ou pó compacto, enfim, pó da cor da sua pele, o pó que você preferir, vem ali, vou usar o mesmo blush que eu dei de exemplo, o mesmo pincel que eu dei de exemplo pro blush, mas ele tá limpinho, tá? Eu só trouxe aqui, então, vem aqui com o pó, zona T, retocou. Eu acho que isso é o suficiente. Se você passar um batom e acha que ele sai ao longo do dia, passa ali também. Mas eu acho que você levar o pó, né, e um pincelzinho com o lencinho, já resolve a tua vida, tá bom, Helena? Ah, importante, eu falei aqui de pó, né, falei pó translúcido ou pó da cor da sua pele. Pra levar na mochila, eu aconselho você a levar um pó compacto, tá? Porque o pó solto pode vazar, né, vazar assim, né, pode abrir, né? O pó, você imagina aquele pozinho pegando no seu caderno, no seu estojo, na sua, vai virar uma zona. Então assim, melhor apostar numa versão compacta, né? E pode quebrar? Pode, mas fica ali meio juntinho, corre menos risco, tá? Os soltos, eu acho melhor você deixar em casa e levar uma versão compacta para a escola. Beleza? Próxima pergunta agora é da ma_julia_cr. Como faço para deixar a pele com um acabamento leve, mas que esconda todas as manchas? E a pequena Bruninha _, como fazer um make simples só para ir para a escola mesmo? Bru, o make simples para ir para a escola, eu acho que você pode usar esse aqui que eu já falei, tá bom? De máscara, lapisinho e tal. E aí também depende do que você acha que é um make simples. Se você, pra você é super tranquilo usar um batom um pouco mais marcado na escola também, ou sei lá, usar um gatinho, né, super fofo, tá? Mas eu queria bater aqui com vocês na tecla da questão da pele, que a Majúlia perguntou, que é um acabamento leve escondendo manchinhas. Maju, eu acho o seguinte, passa um produto bem levinho, tá? Tipo um BB Cream, né? Se você gosta de uma base, ok, passa uma base e dá uma olhada se a cobertura que esse produto te deu já não tá ok pra você, tá? Porque às vezes a gente tenta ficar escondendo muita coisa e a gente coloca mais produto, e mais produto, e mais produto. E aí quando a gente vai ver, a pele tá até com um aspecto meio mascarado, sabe? Aquela coisa muito, muito pesada. Então, às vezes, assim, só um produto, ele já cobre o que você queria, tá bom? Então, você não vai precisar aplicar mais produto. Ok, não cobriu, Ju. Vem com um corretivo ali, ó, nos pontinhos, tá bom? Que você quer mais cobertura, sei lá, uma espinha, alguma coisa assim. E termina ali o seu make. Se essas manchinhas que você tá falando são sardas, dá uma olhada se elas também não ficam super bonitinhas aparecendo. Eu amo, por exemplo, tem umas famosas, sei lá, Emma Watson, a própria Emma Stone, tem várias famosas, né, que deixam as sardinhas aparecendo. A Demi às vezes curte deixar também, às vezes ela cobre, mas várias vezes ela aparece com as sardas, né, em evidência, assim, bem evidente. É tão fofo, é tão lindinho. Um produtinho leve ali só, né, pra dar aquela uniformizada na pele, mas que deixa as sardas em evidência também, fica super fofo. Sem neura, tá? Sem noia de ficar tentando esconder tudo. Mas a base bem levinha ou um BB Cream são a solução, assim, pra você ter uma coisa bem levinha e bem suave mesmo, aquele aspecto, ih, parece que nem passei nada, tá? Que mais? Maria Clara Batista Araújo, como eu faço para tirar olheiras sem corretivo? Maria Clara, olheiras, a gente tem um plantão da beleza especial sobre esse assunto. Se você procurar aqui no nosso canal do YouTube, você encontra. Mas vou te dizer de cara que olheira é uma coisa assim, que depende de vários fatores, tá? Tem a ver, sei lá, com genética, né? Tem a ver com a quantidade de vasinhos que você tem nessa região do seu olho. Tem a ver com cansaço, isso tem muito, né? Com noite mal dormida, né? Então, você também tem que achar um pouco a causa, né, da sua olheira. Se você tem um pouco de dúvida, em geral a gente tem dúvida, principalmente quando a olheira ela é permanente, vá num dermatologista, deixa ele ver direitinho e ele vai analisar o que é melhor pra você. Hoje existem creminhos, né, porque você passa na região pra dar uma clareada. Existem também, sei lá, tratamentos que você faz nas clínicas médicas mesmo, né? Pra dar uma suavizada também no aspecto da olheira. Todo mundo tem que fazer isso, Ju? Não, isso um médico pode olhar e te aconselhar a fazer ou não, tá bom? Mas para aquela olheira do dia a dia, que é uma olheira de cansaço, né? Que é um pouco mais simples de resolver,
você pode ali fazer algumas coisinhas, não só cobrir com corretivo, como você disse aqui que não quer usar corretivo. Por exemplo, você pode fazer umas compressinhas, tenha sempre, sei lá, ou uma aguinha termal, ou um chá de camomila guardados ali na geladeira, sabe? Você pode fazer o chá ali rapidinho, esperar esfriar, guardar um pouco na geladeira e ir fazendo compressas. Você molha um algodãozinho e faz ali uma compressinha, deixa o produto agindo no olho um pouco, depois tira. Tanto a água termal quanto esse produto, né, o chá de camomila, eles são calmantes e vão ajudar a suavizar o aspecto da olheira da sua pele. Por que gelados? Porque eles contraem os vasos, tá bom? E com isso você deixa de ter uma pigmentação tão forte na região da sua olheira. Então, geladinho sempre, né, para não dilatar os vasos e sim contrair os vasos, vai aplicando, faz a compressa, aos poucos isso vai ajudando também. Você pode fazer todo dia se você quiser, deixa o teu potinho lá de água termal na geladeira, aplica e faz, tá bom? Isso pode ajudar. Lembrando mais uma vez, se a olheira é recorrente, procure um dermatologista que ele pode te indicar um tratamento um pouco mais adequado. Eu sempre falo pra vocês uma dica que eu já aprendi com o maquiador, que é maquiagem, gente, não trata a sua pele, né? Ela ajuda a camuflar algumas coisas. Outras coisas precisam de um tratamento, né? Se você quer tirá-las do seu rosto ou amenizá-las. E aí o médico pode ajudar, tá bom? Fez tudo isso? Você falou pra não usar o corretivo? Você pode passar só a base, como eu disse, né, Maria Clara? A base, às vezes, já dá uma cobertura pra sua olheira que você não precisa passar corretivo depois, tá? E mais uma vez, gente, ó, sem nóia, tá bom? Sem nóia. Tá lá com um pouquinho de olheira, passou a maquiagem, ainda tá um pouco escuro, não fica atacando o produto não, não fica atacando o produto. Deixa ela ali, põe um batomzão vermelho, ó, tira a atenção dela. Uma olheira não vai me derrubar assim como uma espinha, né? E você vai chamar atenção pra outra área do seu corpo e vai arrasar também. Ou, né, enfim, tem que lidar, né? Com essas situações a gente tem que lidar, mas não pode deixar elas te derrubarem, combinado? Então é isso, carinha de cansada, como eu disse, é sinal de que você tá, ó, ralando aí no final do ano, fazer o quê? Acontece com todo mundo. Dá esses truquezinhos aí, ó, amiga, daqui a pouco tudo acaba e você vai se divertir muito nas férias, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do Plantão da Beleza de hoje. Assinem o canal da Capricho no YouTube, deixem seus comentários, me contem tudo o que vocês acharam no programa de hoje. Ah, se vocês têm também outras dicas pra disfarçar a cara de cansaço, pra dar aquela levantada no look, me contem aqui também que eu vou ficar de olho, tá? Quem sabe eu também não coloco mais em práticas, porque eu tô cansada também, viu? É isso, tá bom, gente? Espero vocês no próximo Plantão da Beleza. Beijo!